Hoje nós iremos começar mais um eixo do nosso curso de desenvolvimento infantil. Hoje iremos falar sobre educar e cuidar através de brincadeiras infantis. Eu sou a professora Fernanda e agora vamos dar início a mais um eixo, certo? Vamos lá? Antes de iniciarmos mais especificamente a nossa temática da educação em relação às brincadeiras infantis, eu vou fazer agora aqui a leitura de uma citação para fortalecer o entendimento sobre o ato de brincar. Para entendermos mais que essa atividade é desenvolvida pelas crianças, ela vai além do lazer, se bem direcionado. Então, brincar é sem dúvida uma forma de aprender, mas é muito mais que isso. Brincar é experimentar-se, relacionar-se, imaginar-se, expressar-se, compreender-se, confortar-se, negociar, transformar-se e ser. Na escola, a despeito dos objetivos do professor e de seu controle, a brincadeira não envolve apenas a atividade cognitiva da criança, envolve a criança toda. A prática social, a atividade simbólica, forma de interação com o outro. Acontece no âmago das disputas sociais, implica a constituição do sentido. É criação, desejo, emoção, ação voluntária. Fontana e Cruz, 1997, página 139. Vocês lembram que no nosso eixo sobre o desenvolvimento infantil nós falamos justamente isso? Do desenvolvimento da criança em todos os âmbitos do seu comportamento, seja físico, cognitivo e psicossocial. Então, agora estudando a brincadeira como estímulo o desenvolvimento da criança, o brincar, o jogar, nós vamos ver que esse método de ensino também passa por todas essas áreas do desenvolvimento infantil. Vamos prosseguir? Primeiro, antes de tudo, antes de entrar mais sobre brincar, nós vamos ver o porquê que essa ação é tão importante na educação. E ela não é simplesmente a ação de vou usar a brincadeira como método didático para o desenvolvimento infantil, não. Ela é garantida por leis, ela é garantida por uma Constituição. Então, nós vamos passar um pouquinho sobre essa garantia do brincar como método de ensino e aprendizado, certo? Primeiro, nós vamos começar falando da Constituição. Vou ler aqui o artigo 227, inciso 1º da Constituição Federal, na nossa República Federativa. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O brincar, gente, ele é o direito à educação infantil em todo o processo de desenvolvimento, inclusive lúdico, então ele também é garantido como direito à criança, direito à educação, é um direito dela. Logo, é um direito dado a essas crianças e garantido por longo da história através de diversos documentos oficiais. Antes mesmo de falarmos como as determinadas práticas de ensino podem ser benéficas para a aprendizagem infantil, a gente precisa entender que toda atividade desenvolvida para esse público, para a criança, para esse momento do desenvolvimento infantil, é embasada por lei. A educação infantil é uma etapa séria e fundamental para o desenvolvimento da base do conhecimento físico, cognitivo e psicossocial. Sendo assim, com a Constituição de 1988, o atendimento à educação infantil em diversos âmbitos foi definido como um direito social das crianças, que devem ter espaços voltados exclusivamente para ela. Logo, a educação infantil passou a ser um dever do Estado, a partir da Constituição Federal de 1988. Novos atendimentos à criança surgiram, cada vez mais específicos no que se refere a constituir documentos para compor e nortear o trabalho com a criança. Só sobre essa parte de espaços voltados para ela. Assim como toda a parte do desenvolvimento, a criança ela vai precisar de um espaço adequado para o seu desenvolvimento, seja para a aplicação de conteúdo, seja para o desenvolvimento de jogos e brincadeiras, precisam de espaços adequados. Então, isso é garantido por lei que a criança, em seu processo de desenvolvimento infantil, ela precisa de um espaço adequado que estimule o seu desenvolvimento. Certo? Vamos lá? Outra parte que garante também a nossa LDB, que garante essa educação infantil, em seu artigo 29, onde diz que a educação infantil, como primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social. Vocês estão vendo aqui que todo documento oficial que fala sobre o desenvolvimento infantil, ele vai tratar nesses aspectos físico, psicológico, intelectual e social, ou seja, numa educação completa para essa criança. Continuando.
complementando a ação da família e da comunidade. Lembrando aqui que, por mais que se fale no desenvolvimento cognitivo dessa criança em todos esses aspectos, como já visto em outros eixos também, a família e o local onde ela é inserida, a sua realidade, é de extrema importância. Então, tudo que vocês viram sobre os tipos de família, como eixos vêm a interferir nesse processo de educação e desenvolvimento, é válido aqui também, vai ser válido para qualquer outro eixo que você vá ver, que você vá olhar sobre o desenvolvimento infantil, certo? O artigo 30, a educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. As pré-escolas, para as crianças de 4 anos e 5 anos de idade. Vocês lembram lá? Estabelecer locais próprios, locais adequados, então locais também separados, para que elas possam se desenvolver dentro do seu ciclo, do seu eixo de desenvolvimento correto. Outro documento muito importante ao se falar de desenvolvimento infantil e de aprendizagem é o RECNEI, que vai trabalhar algumas concepções. O RECNEI é o nosso referencial curricular nacional para a educação infantil, e ele também protege o direito à criança de aprender, inclusive o direito sobre o brincar. Eu trouxe aqui da Rita Trevisan, no artigo da Nova Escola, algumas concepções, objetivos e como está essa organização desse documento e de alguns outros que nós vamos verificar. Vamos lá? A concepção da criança, aqui no nosso RECNEI. O foco está no desenvolvimento integral da criança, mas ela ainda é vista como alguém que responde aos estímulos dados pelos adultos, no caso da escola e os professores. O objetivo do RECNEI: esclarecer o que deve ser ensinado nessa etapa da educação básica. Como está organizado? Em eixos, que devem ser considerados de forma integrada: movimento, identidade e autonomia, conhecimento de mundo, artes visuais, música, linguagem, oral e escrita, natureza, sociedade e matemática. O RECNEI vem ser o primeiro documento aqui sobre educação infantil, voltado diretamente mais à educação infantil, a falar que ela deve abranger todos os eixos necessários para o bom desenvolvimento da criança. Outro documento muito importante quando nós estamos falando sobre o estímulo ao desenvolvimento infantil e o que pode ser feito para isso é o nosso DECNEI, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Ele mais recente, já que esse aqui publicado no ano de 2010, ele já vai trazer concepções, objetivos e organização de uma forma um pouco mais diferente. A concepção da criança no DECNEI: ampliar o olhar sobre a criança, considerando as interações sociais como condições essenciais para o aprendizado. Ao mesmo tempo, a criança está no centro do processo de aprendizagem, como sujeito das diferentes práticas cotidianas. Trata a criança com toda a complexidade e potência e situa a educação infantil em relação ao desenvolvimento de princípios éticos, estéticos e políticos. Lembra? Desenvolver-se em todos os âmbitos, em todas as partes, em todas as questões, sejam elas psicológicas, físicas, sociais. Todos esses documentos estão cada vez mais fortalecendo esse desenvolvimento completo e significativo da criança. O objetivo do DECNEI: trazer mais subsídios sobre como a criança aprende para que, a partir daí, possa se pensar em como garantir o que ela tem direito de aprender nessa fase. Reforça a importância de que o aluno tenha acesso ao conhecimento cultural, científico e o contato com a natureza, porém preservando o modo da criança aprender. Como está organizado este documento? Considera como eixos estruturantes a interação e a brincadeira, mas propõe a articulação das diferentes linguagens para a organização curricular e didática. Está vendo aqui? Se nós estamos trabalhando com um grupo que precisa aprender de acordo com as suas especificidades, a criança, não podemos desassociar ela do ato de brincar. Então, já o DECNEI já traz, propor essa interação com a brincadeira como forma de desenvolver essa criança. Chegamos à nossa BNCC, mais atual, muitos debates ainda sobre ela, sobre a questão dessa base nacional curricular comum, além de manter um equilíbrio sobre o tipo de educação todo o nosso Brasil. Então, ela já vai trazer novas concepções, objetivos e organização. A concepção da criança na BNCC já reforça a visão da criança como protagonista em todos os contextos que ela faz parte, não apenas interage, mas cria, modifica a cultura e a sociedade. O objetivo: a partir de um significativo avanço no entendimento de como a criança aprende, oferecer referências para a construção de um currículo baseado em direitos de desenvolvimento e aprendizagem bem definidos.
Aqui a gente já vê que a criança, antes era se estabelecia algo para ela. Agora a gente vê o que ela precisa para se estabelecer a partir daquela realidade, do que de fato ela vai precisar para o seu desenvolvimento. Como está organizado? As diversas áreas de conhecimento, as diferentes linguagens são integradas por meio dos campos de experiência. Onde mais nós podemos ter essa experiência, esse campo de experiência? Quando a criança se relaciona, tanto com o adulto como com outras crianças. Vocês estão percebendo aqui que em todos os documentos vem um pouco de tudo que nós estudamos sobre as teorias do desenvolvimento cognitivo? Aqui a gente já vê, entender a criança para se fazer algo para ela. Aqui a gente parte do pressuposto de que a criança aprende por meio de experiências vividas no contato escolar. Aqui a gente já vai na nossa mente lá em Vygotsky, né? Que já defendia essa questão do desenvolvimento da criança em meio social. Ei, presta atenção. Agora, antes da gente entrar de fato aqui nas brincadeiras, no brincar, nessa parte do desenvolvimento infantil, a gente vai só passar aqui por essa linha do tempo sobre essas constituições, essas leis que garantem esse direito da criança, inclusive com o direito de aprender através do brincar. Então, em 1988, passamos pela Constituição Federal, que estabeleceu atendimento às crianças em locais adequados, creche, pré-escola, e também levou esse atendimento como um dever a ser garantido pelo Estado. Em 1996, estabeleceu-se a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, a nossa LDB, que reconhece a educação infantil como segmento que promove a aprendizagem e parte integrante da educação básica. Ou seja, a educação infantil ela já é parte integrante de todo o processo de educação, sendo a educação básica e nem por isso menos ou mais do que outra parte, mas uma parte de extrema importância, a qual não pode ser deixada à par e precisa de toda a atenção. Em 1998, novamente, é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, temos o RECNEI, é publicado como parte dos documentos e parâmetros curriculares nacionais. Ele reúne objetivos, conteúdos e orientações didáticas. Temos uma garantia de lei, temos ela como dever do Estado, temos as diretrizes para isso e agora temos parâmetros para fazer com que essa educação ela seja em todos os âmbitos possíveis. 2006, o acesso ao ensino fundamental é antecipado para 6 anos de idade por conta de uma alteração na LDB. 2009, a partir da publicação da Emenda Constitucional número 59, de 2009, novembro de 2009, a educação infantil passa a ser obrigatória para crianças de 4 a 5 anos, cada vez tentando garantir o máximo possível de que essa educação ela seja levada a todas as crianças e que elas precisam passar por esse momento. Em 2009 também, as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil, vem o DECNEI, surge para orientar o planejamento curricular das escolas, organizando eixos de interação e brincadeira. Está vendo aqui? Já cada vez entendendo que esse processo faz parte, que ele precisa ser assegurado. O brincar não vai ser desassociado ao desenvolvimento e aprendizagem dessa criança. Além de trazer também como marco conceitual a indissociabilidade entre cuidar e educar. Aqui a gente já vê essa aproximação do desenvolvimento infantil sobre o cuidar e o educar, onde um não vai poder se desassociar do outro. Em 2017, chega com a Base Nacional Comum Curricular, nossa BNCC, que institui e orienta a implementação de um planejamento curricular ao longo de todas as etapas de educação básica. Na educação infantil, ele dialoga com o DECNEI, mas traz detalhamentos maiores a respeito de listar objetivos para aprendizado, ou seja, sempre especificando cada vez mais que outros objetivos precisam ser alcançados quando se trata da educação infantil. Vamos lá. Chegamos então na indissociabilidade entre educar, cuidar e brincar. Tudo isso garantido por todos esses documentos que nós citamos anteriormente, certo? De acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil, Resolução CNSEB número 1, de 7 de 4 de 99, o educar e o cuidar devem caminhar juntos, considerando de forma democrática as diferenças individuais e, ao mesmo tempo, a natureza complexa da criança. Nesse sentido, o RECNEI de 2001 orienta que o ato de educar significa propiciar situações de cuidados e brincadeiras organizadas em função das características infantis, de forma a favorecer o desenvolvimento e aprendizagem. A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se desenvolver como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver a capacidade. O cuidado é um ato em relação ao outro e a si próprio, que possui uma dimensão expressiva e implica em procedimentos específicos,
certo? Sendo assim, sobre essa indissociabilidade, compreender ela entre esse educar, cuidar e brincar implica promover uma ação pedagógica respaldada e uma visão integrada acerca do desenvolvimento infantil. É respeitar as peculiaridades dessa criança e as oportunidades que nós vamos levar em situações de aprendizado, de forma significativa e prazerosa. É preciso que nós possamos refletir sobre educar, cuidar e brincar na educação infantil, pois eles podem auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação, conhecimento da criança em relação a si e ao mundo, acerca da necessidade de ter uma ação pedagógica integrada. Essa relação entre educar e cuidar, sobre esse argumento de que a educação infantil não podemos compreender isso como uma instância de aprendizado que só instrui. É um lugar de guardar e de proteger também. Então, assim, o cuidado com isso tudo deve ser feito a partir do momento que o ato de educar, independente de nível de ensino, ele tem que estar sempre atuando, ok? As concepções do educar. As novas funções para a educação infantil devem estar associadas a padrões de qualidade. Essa qualidade advém de concepções de desenvolvimento que consideram as crianças nos seus contextos sociais, ambientais e culturais, e mais concretamente nas interações e práticas sociais que lhe fornecem elementos relacionados às mais diversas linguagens e ao contato com os mais variados conhecimentos para a construção de uma identidade autônoma. Sendo assim, gente, é preciso que os educadores considerem e compreendam as dimensões afetiva e relacional presentes no educar e no cuidar. É necessário se construir, então, um vínculo afetivo imprescindível ao desenvolvimento do educando dessa criança, pois elas precisam ampliar o entendimento acerca das singularidades de cada uma delas, identificar e entender as necessidades específicas e respeitar a individualidade e a especificidade de cada criança. Isso a gente não pode estigmatizar ou marcar essa criança, mas é preciso respeitar e valorizar o seu enriquecimento sociocultural e pessoal, entender que ela já traz uma bagagem. Essa valorização da afetividade que vem com educar, ela precisa ser necessária quanto aos cuidados básicos, pois esse cuidar aqui vai ser muito importante para que essa criança construa elementos do seu dia a dia. Tá? Como assim elementos do seu dia a dia? A partir do momento que você educa essa criança e cuida dela, você vai ajudar ela em tarefas do dia a dia e você vai conseguir estabelecer construções para que ela consiga diminuir a desconfiança, para que ela consiga cuidar de si mesma. Ela vai aprender de uma forma mais prazerosa a sua higiene pessoal, o seu cuidado, os hábitos de alimentação. Então, por mais que a gente pense que não, o fato de educar a criança para essas atividades do dia a dia, através do cuidado, através de uma relação mais significativa, mais próxima, ajuda com que ela se desenvolva nessas questões muito melhor do que se nós desassociarmos o educar do cuidar. Então, essa relação afetiva, ela faz com que a criança consiga interiorizar essas questões básicas muito melhor, certo? Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com o outro em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso pelas crianças ao conhecimento mais amplo da realidade social e cultural. Sendo assim, gente, os meios utilizados para isso devem ser permeados por uma prática educativa com princípios em parâmetros de qualidade. A gente deve ter o cuidado para que não se tenha um descompasso nesse cuidar com as estratégias de aprendizagem. Logo, tendo como sentido os pilares da educação infantil, que é pautado no conjunto que engloba na íntegra todos os aspectos interligados, ou seja, compreendendo que o cuidar, educar e brincar são concepções que não podem ser fragmentadas, ambas têm sua importância na educação infantil. Para que se tenha um olhar crítico em relação ao educar, é pertinente que exista uma compreensão em sua totalidade, que se proponha um educar visando o desenvolvimento pleno dessa criança, possibilitando reflexões que façam com que ocorra a construção pessoal do conhecimento, respeitando sempre as especificidades e potencialidades da criança, certo? Sendo assim, a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre as concepções do cuidado.
O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais, que envolvem a dimensão afetiva, e dos cuidados com os aspectos biológicos do corpo. Lembra lá que a gente falou que cuidar e educar também vai ajudar com que a criança desenvolva hábitos de higiene, por exemplo. Então, cuidar aqui também vai estar relacionado com esses aspectos biológicos do corpo, como a qualidade da alimentação, dos cuidados com a saúde, quanto da forma como esses cuidados são oferecidos, das oportunidades de acesso aos conhecimentos variados. Logo, gente, esse cuidar, ele é essencial para a formação da criança enquanto um ser em desenvolvimento contínuo. Esse cuidar, ele deve ser aliado ao processo educativo, ou seja, ele vem para que, assim, as ações que promovam afetividade, sensibilidade e autonomia sejam construídas cada vez mais. Nesse sentido, estimular a identidade e a autonomia das crianças é fundamental. E isso é demonstrado na medida em que o professor ou o educando, a pessoa que está lá educando, compreende que o trabalho realizado com as crianças não se limita apenas ao cuidado. Elas estão em desenvolvimento, então elas precisam ser vistas como autores de seus conhecimentos. Para cuidar, é preciso, antes de tudo, estar comprometido com o outro, com sua singularidade, com ser solidário, com as necessidades, confiando nas suas capacidades. Isso depende de uma construção de um vínculo entre quem cuida e quem é cuidado. Então, bem aqui, se você educa e relaciona isso ao cuidar, obviamente você vai estar tentando estabelecer uma relação de confiança. Por isso eu coloquei esse se liga aqui. O cuidado humano consiste em ajudar o outro a se desenvolver. E esse cuidado humano, com uma visão focada nesse educar, é estabelecer um vínculo entendendo que o impacto das suas ações também vai ser refletido na vida do outro. Você tem que se respeitar e respeitar o outro. Então, esse é o cuidado. É um cuidado recíproco, a qual você vai ensinar, dentro do educar, hábitos saudáveis para que essa criança possa se desenvolver. Certo? Vamos lá. Agora nós vamos passar para as concepções de brincar. A gente vai aqui falar, então, de autores que nós já vimos. Eu vou citar um autor novo, daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre ele. Então, nas concepções do brincar, temos que Piaget, Vygotsky e Vallon tentaram mostrar que a capacidade de conhecer e aprender se constrói a partir das trocas estabelecidas entre o sujeito e o meio. Pegou aqui um pouquinho da teoria de cada um, que a gente já viu lá no outro eixo, né? As teorias do desenvolvimento social, junto com o desenvolvimento maturacional. Pois é. Então, as teorias socio-interacionistas concebem, portanto, o desenvolvimento infantil como um processo dinâmico, pois as crianças não são passivas, meras receptoras das informações que estão à sua volta. Através do contato com o seu próprio corpo, com as coisas do seu ambiente, bem como através da interação com as outras crianças e adultos, as crianças vão desenvolvendo a capacidade afetiva, a sensibilidade, a autoestima, o raciocínio, o pensamento e a linguagem. Aí vocês imaginam tudo isso aqui trocado através de um momento bom, um momento descontraído, lúdico, que é a brincadeira, que é o jogo, o momento que a criança vai desenvolver tudo isso daqui, tudo que nós vimos nas teorias do desenvolvimento cognitivo, através de algo que faz parte do seu dia a dia, e que vai poder levar o que ela sabe e o que ela vai receber do outro. Isso para ela que se torna de extrema importância. Certo? Então, bora lá. Se liga. O brincar está presente em diversos momentos na vida de uma criança, tanto no seu cotidiano quanto em sua vida na sociedade, ganhando assim cada vez mais espaço. Brincadeiras, jogos e brinquedos são considerados atividades prazerosas, além de educativas, onde as crianças podem aprender através de uma forma lúdica. Certo? Aqui, brincadeira, jogo e brinquedo, cada um tem sua função no desenvolvimento infantil. As brincadeiras vão ser o ato de colocar em prática aquilo que a criança vai vivenciar, o jogo é o meio e o brinquedo é o objeto. Então, um não se desassocia do outro. E os três fazem parte desse momento de desenvolvimento. Ok? Então, vamos começar com as concepções teóricas sobre o jogo e o brincar. É importante a escolha do jogo e dos meios adequados para oferecê-lo à criança. Vamos lembrar que, particularmente, quando a gente visa retirar o maior proveito educativo desse jogo. Advém disso a necessidade de transferir à escola as mesmas motivações que a criança encontra para jogar fora desse espaço. Ou seja, vamos usar o brincar, o jogo ali para educar, nós vamos ter um planejamento, objetivos específicos, gerais,
mas a gente não pode também tirar da criança o interesse desse brincar dentro do ambiente a qual o jogo, a brincadeira, vai estar voltado para aprender. Ela precisa aprender de forma prazerosa. Então, o jogo e a brincadeira são possibilidades que a criança tem de transformar a realidade em que se insere e, ao mesmo tempo, criar vínculos entre o ato de brincar e seus valores atitudinais em todas as suas categorias. Então, vamos lá à estrutura do brincar segundo Piaget, nosso primeiro referencial teórico aqui sobre como esses jogos e brincadeiras vão estar presentes e vão ajudar esse desenvolvimento infantil. Vamos começar aqui, então. Piaget ele traz 3 tipos de jogos presentes nesse desenvolvimento infantil. O jogo de exercício, que se dá lá no estágio sensório-motor, onde ele vai ajudar na reprodução de movimentos no desenvolvimento físico. Ele vai instigar a criança a trabalhar o seu físico através da relação social ali de uma forma prazerosa, a qual, através de um jogo, ela consiga desenvolver vários aspectos do seu desenvolvimento, seja de coordenação, lateralidade, tudo isso através de um jogo. Os jogos simbólicos, que estão no estágio pré-operacional, que eles vão identificar símbolos e reproduzir seus significados. A criança vai começar lá a assimilar e acomodar as coisas, vai entender que objetos têm significados, que são símbolos para determinados conhecimentos, que representam determinados conhecimentos. E assim ela vai poder usar tudo isso através do jogo para instigar e favorecer a sua imaginação e criatividade. Por isso, jogos simbólicos. Aqui a criança ela vai começar, por exemplo, a brincar de médico, a brincar de imaginar um mundo todo novo. Então, cultivar sua criatividade e entender questões do social de forma lúdica. Entender, por exemplo, como brincar de cuidar de alguma coisa, ou brincar de uma determinada profissão, ou seja, algo sério de forma prazerosa. E por último, ele traz a brincadeira dentro dos jogos de regra, já no estágio de operações concretas e formais. Identificação de regras e funcionalidades, o raciocínio lógico. São os jogos aqui mais detalhados, que já vão trabalhar mais o cognitivo, de forma a misturar informações, a trabalhar com detalhamentos, a fazer com que a criança ela bote o seu pensamento, as suas acomodações, os seus esquemas em prática para resolver problemas que vão estar favorecendo o seu desenvolvimento dentro de um jogo, por exemplo. Certo? Sendo assim, ainda que tudo isso ocorra, vale lembrar que é importante para as crianças relacionar jogo com brincadeira. Por mais que o jogo ele seja ali o ato, ele seja algo, ela precisa, dentro desse jogo, também poder brincar e se divertir. Pois é a partir daí que elas vão interagir de forma mais espontânea e o aprendizado ele vai ser mais prazeroso. Isso ocorre porque o brincar é uma atividade espontânea. E mesmo que esteja relacionado aos jogos, que possuem regras e um nível de seriedade maior, ele vai sempre estar presente em diversos momentos de aprendizagem, principalmente quando é relacionado com todos os outros jogos a qual ela vai ter contato. Brincar, então, pode ser relacionado a diversos momentos do desenvolvimento da criança, contribuindo de forma diferente em cada etapa, vocês perceberam aí, né? Desde o estágio sensório-motor, pré-operacional, até das operações concretas e formais. Então, agora a gente vai ver a estrutura do brincar segundo Vygotsky. A criança começa com a situação imaginária, que é uma reprodução da situação real. Isso aqui já faz a gente vir aqui e lembrar que Piaget também trabalhou isso bem aqui aonde? Em jogos simbólicos, um sempre ligando o outro. Então, uma brincadeira é muito mais de uma lembrança. É uma lembrança, alguma coisa que realmente aconteceu, do que uma situação imaginária nova. À medida que a brincadeira se desenvolve, observamos um movimento em direção à realização consciente de seu propósito. Finalmente surgem as regras que irão possibilitar a divisão do trabalho e o jogo na idade escolar. Vygotsky, então, mostra a brincadeira como uma configuração de uma situação de aprendizagem, promovendo uma estrutura básica para a mudança de inteligência e consciência. Para isso, trabalha com a imitação nos jogos, por exemplo, como uma característica de ação. Mesmo que a criança apenas reproduza o que viu, não fazendo alusão ao real significado de sua ação. Como o Vygotsky traz mais essa possibilidade nessa parte do social, não só a questão imaginária de imaginar a criança brincar assumindo um papel, como ela também ter consciência do que ela viu e ela vai imitar através do social. Por exemplo, a mãe dela é professora, então ela vai brincar de dar aula. Não só a questão da imaginação, aqui como o Piaget traz como simbólico, mas ele traz mais essa estrutura desse brincar como uma reprodução.
ela vai reproduzir questões sociais que ela vai precisar ter, até o momento que ela entenda também que nas brincadeiras ou jogos podem existir regras que ajudem nesse processo. Então, um vai complementando o outro aqui, certo? Sendo assim, é preciso investigar as motivações e caminhos que a criança revela durante esses jogos, para que se torne possível compreender seus processos no estágio de desenvolvimento, trazendo a imaginação como requisito básico das brincadeiras e jogos. Portanto, gente, Vygotsky, ele traz a relação do brinquedo como representação que admite uma situação imaginária. Ou seja, a criança ela vai agir de forma próxima daquela que ela vivenciou de algum momento da vida, no contexto real. Então, assim, ela vai se submeter a regras de jogo, assimilando distintos papéis. Portanto, gente, a partir do momento que a criança começa a realizar suas ações sem reproduzir através de imitação, passa a realizar a atividade de forma consciente, a imitação se torna uma parte importante do desenvolvimento, visto que ao realizá-la, a criança não está apenas agindo de forma mecânica, mas sim construindo a sua individualidade, suas próprias características e princípios, observados nos outros, podendo ir muito mais longe com a ajuda do outro. Então, gente, ou seja, a criança ela vai imitar, vai reproduzir para poder fazer a sua brincadeira, entender as regras e entender diversos papéis a que ela pode representar. E isso sempre numa construção que ela tem dela e do outro. Lembra? Sempre se relacionando com uma ou mais pessoas. Aí chegamos, então, em Vallon, que traz também os jogos como o desenvolvimento. E Vallon, ele também foi um estudioso do desenvolvimento humano, médico e psicólogo, que traz estudos na etapa do desenvolvimento humano em relação à presença dos jogos e brincadeiras. Ele já traz os jogos categorizados em algumas outras etapas, tá bom? Então, gente, nós vamos ver aqui que Vallon, ele vai trazer jogos funcionais, que acontecem de forma mais simples e natural. É a fase da evolução e execução das ações que envolve a motricidade. Lembra lá de Piaget, o primeiro estágio lá? Deixa eu voltar aqui. Que são os jogos de exercício. Então, como ele vem trazer também nessa parte do primeiro estágio de desenvolvimento, Vygotsky traz como essa parte da vivência com o social, imitação e tudo mais, Vallon traz como parte de jogos funcionais. São ações que se ligam com a afetividade também. Aqui ele já entra com motricidade, questão do desenvolvimento físico, social, mas também afetivo, tá? Uma vez que realizá-la, leva efeitos agradáveis e interessantes para a criança. Ou seja, esses jogos funcionais aqui, esse contato com o outro para aprender questões básicas, também cria um laço afetivo, já começa as primeiras relações de afetividade. Ele já entra depois também com jogos de ficção, que são aqueles que vão estimular o abstrato, a ficção, onde é possível imitar e vivenciar aquilo presente no dia a dia. Então, vendo que eles trabalham com nomenclaturas diferentes, mas que eles acabam passando pelos mesmos pressupostos quando se trata do jogo e brincar no desenvolvimento infantil, aqui já entra a parte de assumir os papéis, a imaginação lá de Piaget, mas também entra a parte do imitar, e o Vygotsky veio trazer com a relação do socio-interacionismo. Depois ele traz jogos de aquisição, que é onde se começa a compreender, imitar e conhecer imagens, sons, histórias, etc. Aqui a música já se vai fazer muito presente, a contação de histórias já vai se fazer, é necessária para a imaginação. A criança ela já vai adquirir esses conhecimentos, imitar e entender que às vezes muita coisa do que ela imita é de fato algo do seu mundo real. E por último ele traz os chamados jogos de fabricação, onde se começa a criar, combinar, juntar e transformar. Ela vai pegar tudo aquilo lá que ela já aprendeu, da imitação, da imaginação, da motricidade, da afetividade, ela vai começar a juntar tudo isso. Então a criança ela vai começar a fazer uma associação entre ideias e objetos. É o momento em que se cria uma relação com os jogos de ficção. A criança já é capaz de improvisar e criar seu brinquedo, mas também de atribuir objetivos e entender ideias presentes nos jogos. Ela já vai poder entender que os jogos possuem regras, já vai desassociar o real do não real, e já vai ter um direcionamento para aquilo que ela está fazendo. Portanto, para Vallon, o meio social é de suma importância para a formação da criança e é necessário que ela possa estar envolvida nesse meio juntamente com o brincar, onde vai receber o jogo de forma voluntária, antes que esse seja imposto. Lembra que faz parte da criança e elas precisam se interessar, então antes mesmo de ser imposto como algo didático, ela já tem o jogo e a brincadeira
como algo do seu pessoal, de algo que lhe causa prazer. Então, esse jogo, antes de ser imposto, ela vai receber ele como algo voluntário, para que ele não perca suas funções lúdicas e também possa se tornar um fator de aprendizado. Logo, os jogos e brincadeiras se mostram fundamentais para o desenvolvimento motor, psicológico, intelectual e social da criança. Algo dela, mas que também vai ser algo bom para que ela possa aprender de forma prazerosa, certo? Então, gente, o jogo é uma ação livre, ligada diretamente à criança, que é envolvida por esse brincar. Então, ele traz elementos fundamentais para a criança, que é essa afetividade, essa movimentação, essa inteligência. O jogo é uma atividade que deve ser proporcionada durante os estágios do desenvolvimento da criança, porque é um meio lúdico que promove situações de aprendizado referente à construção de valores e interações sociais, certo? Vamos lá, continuar. Se liga! O bom uso de jogos em aula ou em qualquer lugar que você esteja usando jogos e brincadeiras para o desenvolvimento infantil requer que tenhamos uma noção clara do que queremos explorar ali e de como fazê-lo. Não é porque é um jogo, uma brincadeira, que se você vai usar ele em educação, você vai abrir mão de um planejamento, de estabelecer objetivos. É prazeroso para a criança, faz parte dela, mas você está usando algo do mundo dela no seu mundo. Então, é importante direcionar para quem, onde, para qual realidade vamos aplicar os jogos, respeitando sempre a individualidade de cada aluno e o conhecimento que ele traz. O ato de brincar proporciona a construção do conhecimento de forma natural e agradável. É um grande agente da socialização, cria e desenvolve a autonomia, certo? O jogo como promotor de aprendizagem e do desenvolvimento passa a ser considerado nas práticas escolares como importante aliado para o ensino, já que coloca o aluno diante de situações lúdicas. O jogo pode ser uma boa estratégia para aproximá-los dos conteúdos culturais a serem vinculados na escola. É com isso, gente, que Kishimoto ela traz dois lados super necessários para o equilíbrio entre a função lúdica e a função educativa do jogo, onde uma não vai excluir a outra. Não vai deixar de ser lúdico, mas também não vai deixar de ser educativo, já que a gente está usando o jogo aqui como prática de desenvolvimento infantil, certo? Então, a função lúdica, o jogo propicia diversão e prazer, podendo ser escolhido voluntariamente pelo aluno, e a função educativa, onde o jogo vai ensinar algo que complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e a sua apreensão de mundo, certo? A junção dessas duas funções vai fazer com que se estabeleçam novas experiências, novos conceitos a serem aprendidos e alterados pelos alunos envolvidos, pelas crianças envolvidas. Jogos e brincadeiras, gente, além de proporcionar o aperfeiçoamento do desenvolvimento de conhecimentos já adquiridos, tudo isso ele pode ser aplicado como recurso pedagógico, não podendo ser visto apenas como brincadeira por quem aplica. Lembra que eu falei? É brincadeira para o aluno, mas a gente aplica com o quê? Intencionalidade e procurando alcançar um objetivo. Portanto, para ter sucesso como recurso pedagógico, recurso educacional, recurso de desenvolvimento utilizado por qualquer profissional que esteja trabalhando diretamente com a criança, o que é aplicado deve possuir critérios de escolha, visto que quem vai aplicar precisa ter objetivos didáticos a serem alcançados e também possibilidades de adaptar tudo que vai aplicar à realidade predominante do aluno de cada local de aplicação. Sendo assim, a gente vai chegar aqui no slide que está chamado de vez e voz, que nós vamos falar um pouquinho sobre como questões do brincar, questões de música e questões de interpretação podem ser boas nessa parte do desenvolvimento infantil, certo? Antes de tudo, gente, algumas atividades que estão relacionadas com a aplicação do ensino-aprendizagem através do brincar, nós podemos citar aqui a utilização, vocês estão vendo aqui, de fantoches, tá? Que, além de proporcionar o lúdico e a imaginação, oferecem possibilidade de desenvolver habilidades através do interesse. Ou seja, a utilização de fantoches, por exemplo, cria um momento de contato entre a criança e o adulto, onde despertará a conversação e estímulo à oralidade. Isso aí a gente vai ver através de narrações, vai ter começo, meio e fim, ele vai acompanhar toda uma história, o que já vai ajudar nas narrações sequenciais, contribuindo para a construção expressiva dessa criança, tá? Isso ajuda a estruturar pensamentos em palavras de forma mais coesa e lógica, por exemplo.
seguindo um roteiro de conversação, que vai manter a atenção e interesse da criança. Então, gente, diante disso, é importante lembrar que o adulto participa diretamente do crescimento e amadurecimento das crianças. E cabe a ele entender e aproveitar as particularidades de cada uma. Já outra atividade que entra tudo isso que nós vimos de brincar como meio educativo, pode ser associada à questão da musicalização. Estão vendo aqui? Porque a musicalização, gente, ela desenvolve a criança em interesses distintos da música e também em habilidades físicas. Até porque a música ela vai ajudar no desenvolvimento da lateralidade, da pulsação, que é dos movimentos da música, dos tons da música, certo? E na concentração, porque ela trabalha muita coisa ao mesmo tempo, desde movimento, a você acompanhar a letra, a você fazer movimentos simultâneos, enquanto você escuta, a cantar. Então, tudo isso pode ser um método de aprendizado, se bem aplicado, direcionado, que nem Kishimoto falou lá, lembra? Aplicado de forma que que selecione objetivos didáticos, tudo isso de uma forma a contribuir para uma aproximação da criança com diversos momentos. E, além do mais, a musicalização também contribui para uma aproximação cultural e conhecimento literário. Então, gente, para encerrar aqui, eu queria que vocês lembrassem que o professor, tudo que o professor ou o educador ou qualquer pessoa que assume um papel frente ao processo de desenvolvimento, de aprendizagem de uma criança, ele vai ser responsável por muita coisa, desde a parte afetiva até o que ele vai causar nesse desenvolvimento, o que ele vai estimular ou deixar de estimular. Por isso, entender esse brincar, esse jogo, essa brincadeira dentro de um planejamento é de extrema importância, porque você vai usar algo do mundo da criança, mas que você vai estar usando com uma intencionalidade. Então, você vai precisar investigar as motivações, você vai precisar investigar essa realidade da criança para que você possa atuar nos estágios de desenvolvimento dela da forma mais significativa possível, certo? Então, estimular esse desenvolvimento, propiciar essas situações de forma que você pense sobre a aprendizagem dela e que ela aprenda para que ela leve tudo que você está passando para a vida, tá certo? E investigar essas motivações, como eu disse, caminhos que essa criança vai revelar durante as brincadeiras e jogos, para que você torne possível momentos de desenvolvimento que você vá compreender os progressos nos estágios dela, trazendo a imaginação aqui e esse momento lúdico como requisito básico das brincadeiras e jogos. Gente, então a gente finaliza aqui mais um eixo do nosso curso, tá? Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.